Eu sempre tive essa vontade de crescer e de mudar. Eu não tinha nem chinelo, nem sapato, a nossa casa era chão de barro e eu sofri todos os tipos de violência, até, enfim, a minha mãe também. Então, quando eu saí e vim para cá e que eu comecei a conquistar as minhas coisas, foi muito importante para mim. Uma das coisas mais importantes que eu queria conquistar era a minha família. E hoje eu acho que por ter tudo, as coisas, às vezes até eu brinco com meu marido que em qualquer lugar em que a gente estiver, a gente vai ser feliz, porque a gente já foi muito simples, então o dinheiro é uma consequência, mas hoje o mais legal de tudo é eu poder dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Esses dias até passei numa loja e a gente comprou algumas roupas para outras crianças. E os meus filhos, eles, vamos lá, mãe, vamos lá levar, vamos adotar essas crianças, vamos levar comida. Ontem meu filho mesmo estava falando, mãe, eu vou ganhar muito dinheiro e vou dar para tudo para os pobres. E eu acho assim, como nós a gente sempre foi muito simples, eu acho que a gente se adapta em qualquer lugar. Hoje meus filhos estudam numa escola britânica. É muito satisfatório ver eles falando inglês, falando outras línguas, tendo uma educação que a gente também não pôde ter, nem eu e nem meu marido. E também a segurança. Aqui eu tenho muito medo de sair na rua com eles, enfim, porque já tentaram sequestrar minha mãe. Hoje a gente mora num condomínio fechado, mas quando tá no Brasil a gente acaba nem saindo muito, porque eu tenho bastante medo. Oi, filho. Quero fazer canal no YouTube. Tá bom, depois você vai falar com o Sérgio para você fazer o seu canal no YouTube. Sérgio! Tudo aqui tem a minha cara, né? Você vê que tudo é eu que escolhi. Filho! Tudo eu gosto muito eu já fiz design de interiores e eu gosto muito dessa parte de decoração. Então eu vivo decorando a casa dos meus amigos, fazendo festa de aniversário, todo mundo me pede para eu ir lá e decorar a casa dos meus amigos. Mas não é algo que eu faço profissionalmente, eu faço porque eu gosto muito de fazer. Então estou sempre mudando a minha casa, sempre que eu acho alguma coisa que eu gosto lá fora eu trago. Então eu gosto bastante e você vê tudo coisas que tem a minha cara, porque às vezes você vai nas casas das pessoas e é tudo muito bonitinho, ajeitadinho, mas não tem a cara da pessoa. Tem tudo a minha cara, eu não sou nem um pouco minimalista, eu gosto bastante de adornos, de enfeites, então a minha casa tem bem a minha cara. Como que é? Principalmente as meninas já decidem o que elas querem usar? Elas já têm a personalidade delas, então assim, a gente está tentando ainda vestir as duas iguais, ainda até quando der, mas elas já estão querendo mudar, porque lógico, daqui a pouco cada uma vai ter o seu estilo. Mas eu que compro as roupas delas, até do meu marido, eu que faço todo o guarda-roupa deles. E eles já têm isso eu não quero, isso eu quero. Às vezes eu compro algumas coisas que eles não gostam, mas depois eles acabam usando. Mas eles já estão bem estilosinhos, assim, eu acho muito bonitinho. Eu sempre gostei de ser diferente, de me vestir diferente. Então, coisas comuns que as pessoas não gostavam, eu amava. Então, quando eu fui morar na Europa, ficou muito mais aguçado isso, porque lá eles usam muito o que está realmente na moda, nas vitrines. Então, você convive muito mais com essa rapidez da moda, porque lá tudo está 2 anos, 3 anos à frente. Eu fiquei 6 anos no Pânico. Como eu trabalhava de biquíni, eu tinha muita reação contra as mulheres, principalmente das mulheres. Mas eu soube lidar com isso, sabe? Lógico que tinha muitos preconceitos, e até hoje tem preconceito. Se você falar da Samambaia, o pessoal já olha meio estranho, entendeu? Eu tenho muito orgulho do meu personagem, foi um personagem que eu gostei muito de fazer. Acho que tem uma história muito bonita, porque eu vivi com a família Pânico, que foi um dos programas mais legais que teve de humor, e foi uma história bem bonita. Eu abri uma padaria às 5 horas da manhã, já fui panfleteira, sabe aquelas que entrega panfleto na rua? Eu já trabalhei como bilheteira, eu andava da minha casa até o lugar onde eu trabalhava, era muito longe, eu fazia um caminho muito longe, depois eu voltava para ir para a escola.
Então eu trabalhei como vendedora. Então hoje, quando as pessoas vêm me falar qualquer coisa em relação assim, não consigo entender as pessoas quando se lamentam com coisas muito pequenas, sabe? Eu passei por muita coisa, muitos traumas fortes. O meu padrasto batia na minha mãe e automaticamente a minha mãe me batia. Então a gente às vezes saía 3 horas da manhã porque meu padrasto chegava batendo nela e a gente saía na chuva, não tinha para onde ir. A gente ficou quase 8 anos fugindo do meu padrasto porque ele queria matar minha mãe. Um dia ele colocou a arma na cabeça dela, atirou, a bala bateu do meu lado. Eu apanhei muito, muito e também tive, não violência, mas assim, meu avô mexeu comigo. Eu nunca falei isso. Mas eu tinha medo de contar para minha mãe, medo de contar para minha família. Só que por muito tempo, é engraçado, eu fui símbolo sexual, só que eu morria de medo de alguém me tocar. Eu meio que tudo sozinha eu consegui superar. Mas eu não entendia porque ele fazia aquilo, eu tinha medo de contar. Quando ele parou, foi porque eu contei para uma tia minha e ela meio que me ajudou. E hoje eu falo, cara, você não pode ter medo, você tem que falar que você está tendo uma violência. Aí depois de tudo isso, com 18 anos eu engravidei de um menino. E a minha mãe, ela era muito ruim, eu tinha muito medo dela. Então ele falou assim, nós vamos casar. E me pegou e me levou para a casa dele. Só que chegando na casa dele, a mãe dele começou a me dar chá. E ela falava assim, eu vou te dar chá, eu vou te dar um chá pro bebê, não sei o quê. E um dia eu acordei, eu estava num lugar branco. E me deu uma vontade de ir no banheiro. E quando eu fui no banheiro, desceu o bebê, desceu tudo. Aí veio uma mulher, fez uma coletagem ao vivo, assim, sem anestesia, sem nada. E ela falou assim, você vai poder ter filho normal, um parto normal, tranquilo. Aí ela me enfiou dentro de uma massaveiro e deixou na porta da casa desse meu namoradinho. Quando eu cheguei na casa dele, a minha roupa toda estava dentro de uma sacolinha de mercado. E aí eu falei assim, cara, eu chorei muito nesse dia. Eu batia na porta e ninguém atendia. Aí eu falei assim, cara, a partir de hoje ninguém mais vai fazer nada comigo. Eu não vou mais permitir que ninguém me machuque mais. E foi aí, desse dia em diante, que a minha vida transformou. Aí eu falei, não vou voltar para minha casa, porque eu não vou mais querer a violência que eu tinha dentro da minha casa. E fui viver minha vida. E aí foi onde as coisas aconteceram. E aonde tinha tirado meu filho de mim. E eu falei, eu quero a minha família. E aí eu fui atrás disso, que hoje, para mim, é tudo. A minha família, meus filhos, meu marido, é tudo. Graças a Deus, Deus nos recompensou. Ele me deu 3 filhos maravilhosos. Ele me deu um marido maravilhoso, incrível. Eu acho que Deus, ele nos abençoa o tempo inteiro, porque a gente vive batendo de frente com coisas ruins, assim, com pessoas más. Mas a gente sempre é recompensado, sabe? Isso aqui, para mim, meu marido, o que nós vivemos, o que nós temos é muito gratificante, é muito amor, é uma coisa verdadeira. Então não tem preço que pague isso.